Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequese sobre os 10 mandamentos. Quinto mandamento da lei de Deus. Não matarás. O que nos ordena o quinto mandamento da lei de Deus? O quinto mandamento da lei de Deus nos ordena respeitar e cultivar a vida, seja a nossa vida, seja dos nossos semelhantes, no que se refere ao aspecto físico e também moral. O que mais nos ordena o quinto mandamento? Nos ordena lutar contra toda forma de injusta agressão e violação da vida humana, a começar pelo aborto, que é o assassinato de crianças não nascidas que estão ainda no ventre de suas mães. Também a eutanásia, que é a antecipação da morte de uma pessoa de forma arbitrária. Nos manda ainda lutar contra tudo que possa denegrir e agredir a pessoa humana. E o que nos proíbe o quinto mandamento da lei de Deus? O quinto mandamento da lei de Deus nos proíbe o suicídio, tirar a própria vida. Nos proíbe também o homicídio ou assassinato, que é tirar a vida de outra pessoa. Mas existe alguma exceção a esta regra? Existe algum caso em que seja lícito matar uma pessoa? Tirar a vida de alguém? Sim, existem exceções a esta regra. Existem casos em que é lícito matar pessoas. Trata-se basicamente da legítima defesa. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a legítima defesa não é apenas um direito, mas em muitos casos constitui também um dever. Existem basicamente 3 formas de se exercer a legítima defesa. Primeiro, pessoalmente, de modo direto, quando nós ou outras pessoas, nossos familiares ou o próximo em geral, é agredido e na reação à agressão, à injusta agressão, nós então venhamos a tirar a vida daquele que agride, desde que isto seja de forma proporcional. O que significa isto? Significa que só é lícito tirar a vida do agressor injusto se este estiver armado ou de tal forma está agredindo que apresente real ameaça à integridade física e à vida sua ou de outras pessoas. Mas, por exemplo, se o agressor está fazendo um roubo, mas não está armado, então, neste caso, não é lícito tirar-lhe a vida, porque não seria proporcional, uma vez que ele não tem uma arma com a qual possa ser grave ameaça à vida dos outros. Segundo caso, a chamada guerra justa. O que a Igreja entende por guerra justa? A Igreja entende por guerra justa a reação de uma nação que reage, a reação de uma nação que repele o ataque de alguma outra nação que a agride. Por exemplo, se um país invade o nosso, nós temos então o direito, as Forças Armadas têm o direito de repelir pelas armas o invasor, o agressor, ou se atua também para libertar uma nação amiga das garras de algum tirano comunista ou algum ditador que esteja matando o seu próprio povo. Então, neste caso, é lícito tirar a vida daqueles que estão agredindo enquanto se está no esforço de defesa. Esta é a chamada guerra justa. Terceiro caso, a chamada pena de morte. A pena de morte ou pena capital, embora a Igreja não faça militância por sua implantação, a Igreja reconhece que os estados, a autoridade do Estado, dos governos, tem autoridade, tem legitimidade para poder aplicar a pena de morte a algum membro da sociedade que tenha se tornado perigoso para o conjunto da sociedade, para algum membro que tenha agredido outros de maneira bárbara e violenta. Feito o devido processo e constatada a culpa, poderá se aplicar a pena de morte a um transgressor para o qual
não se vislumbre, não se pense uma solução melhor. O quinto mandamento proíbe também a agressão ao nosso próximo, todo tipo de agressão física ou moral. Também a mutilação, seja em si, seja nos outros. Só é lícito fazer mutilações de órgãos do corpo para preservar a saúde. Órgãos que estejam comprometidos com doença, tumores e assim por diante. Mas não é lícito a mutilação por outras razões. Também o quinto mandamento proíbe a vingança, o duelo e a prática de esportes muito perigosos que colocam em risco a vida daqueles que o praticam ou de outras pessoas também. E além das proibições que a igreja faz, que vão contra a vida e contra a integridade física, há também no quinto mandamento, há também a proibição do assassinato moral, a proibição de matar espiritualmente, moralmente o nosso próximo. O ódio, a difamação e a calúnia são formas de assassinar moralmente os nossos irmãos. São João vai dizer em sua carta que aquele que odeia o seu irmão é homicida e não pode estar nele o amor de Deus. Portanto, o ódio a alguém, desejar o mal ao próximo, querer o mal ao nosso próximo, aos nossos semelhantes, trata-se de um pecado muito grave, que é contra o quinto mandamento da lei de Deus. Além do ódio, tem também a difamação, que consiste em esparramar coisas negativas sobre o nosso próximo, sendo ou não verdade. Não se deve fazê-lo, porque isto é uma forma de assassinar moralmente as pessoas. Constitui pecado contra o quinto mandamento, a difamação. E a calúnia consiste em inventar, aumentar ou difundir mentiras sobre o nosso próximo, de forma que este venha a ser prejudicado moralmente e possa ter a sua reputação, o seu nome destruído por conta de mentiras que são contadas e atribuídas a ele. Se tratam de pecados graves, que infelizmente têm sido muito praticados em nossos dias, inclusive por muitos que estão dentro da igreja. Trata-se de pecados contra o quinto mandamento: ódio, calúnia, difamação. Por isso, vai nos dizer São Tiago, em sua carta, que aquele que não peca com a língua é um homem perfeito. Devemos pedir muito ao Espírito Santo de Deus a graça de guardar a nossa língua de toda calúnia, de toda maledicência, de toda difamação, guardar o nosso coração do ódio e nos dar também o dom da temperança, a fim de que nós possamos guardar o nosso coração de todo ódio, de toda raiva, para não reagirmos de maneira desproporcional contra os nossos semelhantes. Todos os dias também, em nossas orações, devemos invocar o nosso santo anjo da guarda, para nos protegermos física e moralmente, a nós e aos nossos, de forma que nós possamos também, assim, nos guardar de qualquer injusta agressão a quem quer que seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.